Olá, meus amigos autoespectadores. Já já nós vamos começar mais uma edição do nosso programa Papo de Garagem, que desta vez vai estar recheado de novidades para todos vocês. Mas antes de darmos a largada ao programa de hoje, confiram em apenas um minuto os destaques dessa edição, lembrando que vocês podem ir direto para o conteúdo da sua preferência através dos marcadores que estão aqui logo embaixo do seu vídeo. No quadro resenha, nós vamos comentar 4 importantes notícias. Vamos abrir comentando as vendas do mês de setembro que foram divulgadas nesta semana pela Fenabrave. Depois voltaremos a falar um pouco sobre a importante questão do provável fim da isenção dos impostos para carros elétricos. Vamos também entrar no assunto da nova licitação dos ônibus escolares e fecharemos a resenha falando sobre a despedida do Antônio Filosa, o presidente da Stellantis, que está deixando o Brasil para ser o chefe mundial da marca Jeep. O nosso quadro entrevista também está imperdível. O convidado de hoje é o Fernando Martins, presidente da Continental Parafuso e do Sindicato da Indústria de Parafuso. O Fernando, de longe, é um dos mais visionários empresários que eu conheço e tenho certeza que vai ser muito importante escutar o que ele tem para nos falar. É isso aí, meus amigos. Não importa se você trabalha ou não na indústria automotiva ou simplesmente se você é usuário ou admirador de produtos ou serviços de mobilidade. Aqui no Papo de Garagem você vai encontrar informação independente, de qualidade, opinativa e descomplicada que procura. Eu tenho certeza disso. Produção, solta a vinheta que o programa já vai começar. Agora sim, vamos nessa. Bem-vindos, meus amigos autoespectadores. Vamos começar agora mais uma edição do nosso programa Papo de Garagem, seu programa quinzenal que é gentilmente patrocinado pela GWM do Brasil e pela Parafuso Continental. Vocês já devem ter notado nessas alturas que estamos com muitas surpresas para vocês nesse programa de hoje. A primeira delas refere-se ao fato de que o meu companheiro de Papo de Garagem, o Ricardo Bacelar, está de férias. E que por isso, neste e no próximo programa, teremos aqui a companhia do meu grande amigo Milad Calumi Neto, que também é profissional muito conhecido de todos nós pelo fato de ser nosso parceiro aqui já no radar, portanto com grande experiência também no setor automotivo. Milad, bem-vindo, obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Obrigado, Márcio, é um prazer e uma grande honra poder estar aqui com vocês e os nossos amigos autoespectadores. Espero poder corresponder à altura com essa responsabilidade de substituir um dos maiores analistas de nossa indústria, que é o Bacelar. Aliás, substituir não, está por alguns programas aqui, 2 programas na cadeira dele. Pois como diria o ex-ministro Magri, o Bacelar é uma pessoa imexível. Pois é, ele conhece tudo, né, Milad? E quero também deixar registrado que estar aqui com você é uma honra muito grande. A honra é toda minha, cara. E fica tranquilo, Milad, eu tenho certeza que você vai tirar de letra essa missão. A outra grande novidade, que nessas alturas eu também acho que vocês já devem ter notado, é que aproveitando o fato de eu e Milad estarmos aqui na mesma cidade, nós vamos testar um novo cenário transmitido quase que literalmente de dentro de uma garagem de verdade. Eu estou muito curioso para conhecer a opinião de todos vocês a respeito de todas essas mudanças. Portanto, meus amigos, por favor, enviem seus comentários a respeito para o nosso e-mail, papodegaragem@autodata.com.br. Márcio, pelo que você já colocou, eu estou estreando um programa com uma agenda bem cheia, não? Pois é, cara. Além de todas as novidades que eu já apresentei, você está chegando um programa que será recheado de atrações importantes. Mas, como sempre, para que a gente possa continuar fazendo um trabalho interessante aqui no nosso Papo de Garagem, nós precisamos interagir cada vez mais com os nossos amigos autoespectadores. Por isso, meus amigos, por favor, não deixem de escrever aqui as suas sugestões e críticas, bem aqui embaixo, aqui nos comentários. Eles são muito importantes para continuarmos poder aperfeiçoando sempre o nosso programa e entregarmos um conteúdo cada vez melhor para todos vocês. Márcio, deixa eu aproveitar para mandar um recado também bastante especial aos nossos amigos autoespectadores.
Estou chegando agora, mas já aprendi que é muito importante porque o YouTube reconheça a qualidade do nosso conteúdo para podermos garantir a continuidade do trabalho. Portanto, meus amigos, deem uma pausa agora, inscrevam-se no canal e ativem as notificações. Isso é muito importante. Conto com todos vocês nesse esforço conjunto. Deem uma pausa e façam isso agora. Vocês não vão gastar nem 5 segundos. É isso aí, Milad, belo recado. Bom, já que estamos mesmo com a nossa agenda cheia, que tal darmos andamento ao nosso programa e chamarmos a mensagem do nosso patrocinador master, a GWM do Brasil? Com certeza, vamos nessa? Produção, solta o filme da GWM. Beleza, vamos nessa. O amanhã sempre chega e ele desafia. Cria uma nova experiência de dirigir. Mais conectada, mais limpa, mais segura. Bem-vindo à era da eletrificação, com o híbrido que está revolucionando o mercado. Haval H6, o amanhã chegou. GWM, hello tomorrow. Márcio, como estou chegando agora, será que eu posso ter a honra de chamar o quadro resenha? Fica à vontade, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Então vamos lá. Produção, solta a vinheta do resenha. Milad, meu amigo, acho que não tem jeito e a gente vai ter que abrir mesmo essa resenha de hoje meio comentando os números da Fenabrave, que a Fenabrave distribuiu hoje com as vendas de setembro. Segundo o que o nosso amigo Maurício Andretta Júnior divulgou hoje, nós vendemos em setembro 197.600 veículos no Brasil. Esse número é 4,84% menor do que a gente vendeu em agosto. Isso se explica em razão de que a gente teve alguns feriados importantes em setembro, portanto a gente teve menos dias úteis de vendas, né? E é maior do que em setembro do ano passado, 1,93%. No acumulado do ano, a gente chegou em 1.629.000 unidades, 8,45% a mais do que as 1.502.000 unidades que a gente registrou no mesmo período do ano passado. Tenho a sensação que se a gente continuar nessa toada das 200.000 unidades que a gente vem seguindo aí ao longo dos últimos meses, a gente vai chegar naquela previsão da Anfávia de ter um mercado em torno de 2.100.000, 2.150.000 unidades até dezembro, não é? Acredito nisso também. Agora, só completando esses números, exceção de 2021 e 2022, que o mercado foi muito ruim, esses números mostram um mercado muito semelhante ao ano de 2017, quando foram emplacados em setembro 193.729 unidades. Além disso, acho que é interessante também a gente citar a divisão de vendas. Lembrando que o carros e comerciais leves somente é dentro dessa análise que nós fazemos aqui, né? A primeira semana fechou com 42,8% e a segunda quinzena do mês 57,2%. Os 20 dias úteis, isso sim é uma informação bem interessante, mostrou o mês mais forte de emplacamentos médios nesse ano, fechou com 9.327 unidades, um número bem representativo. E as vendas diretas foram bem puxadas, uma tendência realmente desse segundo semestre está sempre acima do segundo de 50%, e esse mês de setembro já fechou com 55%. Muito bom. Vocês devem estar vendo que o Milad estava lendo aqui no celular dele. Essa análise saiu agora, gente. Esses números foram divulgados há poucas horas pela Fenabrave e a Jato já fez essa análise e já colocou à disposição das pessoas. Como é que as pessoas fazem para consultar esse tipo de trabalho? Eu acho que o mais importante é entrar em contato com a Jato e aí a gente conseguiria estar disponibilizando todos esses números para quem se interessar. E vocês veem que eles fazem o trabalho deles em cima da bucha, né, gente? Acabou de sair o número, a análise já está pronta, né? Agora, Milad, eu acho que a gente pode continuar essa resenha de hoje comentando esse fato de que parece mesmo que está em discussão no governo o fim da isenção do imposto de importação para elétricos e do desconto para híbridos e híbridos flex, atualmente em 4% e 2%, respectivamente. Esse assunto é meio polêmico, mas é sempre bom deixarmos claro que, segundo informou o Wallace Moreira, que é o nosso secretário de Desenvolvimento Industrial, Inovação, Comércio e Serviços do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, no famoso MIDIC, né? Durante a cerimônia de abertura do Renault E-Tech, que a Renault realizou recentemente aqui em São Paulo, isso só vai acontecer, isso não vai acontecer de uma hora para outra, né? Nem no curto, nem no médio prazo. Nem será publicado junto com Mobilidade Verde e Inovação, que será apresentado
nos próximos dias, provavelmente. Segundo ele, a decisão já foi tomada assim, em função de que existe mesmo a sensibilidade do governo da necessidade de gerar empregos a partir da produção local, mas tudo acontecerá com a devida e necessária previsibilidade. Milad, no meu ponto de vista, se isso acontecer, será uma medida acertada por parte do governo, porque eu acho que a gente precisa preservar empregos aqui no nosso país. Pois é, Márcio. Como eu sempre disse, a questão não será se, mas quando isso vai acontecer. Você já está antecipando que isso irá acontecer, né? A questão da tributação dos importados. Eu, particularmente, acredito que os veículos importados trazem o que existe de mais moderno em relação à tecnologia existente no exterior. Eu digo com respeito à tecnologia de ponta, os veículos eletrificados, células de hidrogênio, as baterias sólidas, entre tantas outras modernidades que estão sendo desenvolvidas lá fora. Isso só para citar as questões vinculadas à parte de energia, né? Eu lembro que vivemos hoje num momento de grande transformação na indústria automotiva como um todo, né? Não só no Brasil, como em todas as outras regiões. Ficar fora dessa mudança, do meu ponto de vista, pode ser não algo tão inteligente para o mercado brasileiro. E pode afetar a nossa indústria no longo prazo. A gente tem que manter a postura de aceitação de todas as formas possíveis de combustível. Como o próprio Bacelar sempre diz, o futuro da mobilidade é eclético. E o Brasil tem que continuar nessa linha. Por aqui não existe a discussão existente na Europa de matriz energética suja. Nossa matriz é, notadamente, uma matriz energética limpa. E a gente tem engenheiros capazes de desenvolver muita coisa bacana aqui no mercado brasileiro, aplicável na nossa indústria. Falta planejamento e falta investimento. A alegação de proteção dos empregos, novamente, sob o meu ponto de vista, me parece extremamente legítima. Mas por trás dessa alegação existe um grande protecionismo. A indústria automotiva nacional recebeu grandes aportes nos últimos anos de subsídios e entregou relativamente pouco. Vamos lembrar que o ticket médio dos automóveis brasileiros, de toda a indústria automotiva, de carros e de passeio de comerciais leves, ela basicamente dobrou de preços de 2017 até 2023. É muito. Perto da média global, que todos os preços subiram, no mercado brasileiro, ela subiu mais do que a média de quase todos os locais. É muito agressivo essa mudança. Nunca me esqueço quando o governo federal, lá no final da década de 90, ela subiu os preços de uma maneira extremamente... Ela bloqueou a questão da alíquota dos importados. E 40 dias, né, após essa mudança, quando o Brasil estava com a inflação basicamente a zero, basicamente 40 dias depois, em média, os preços dos automóveis brasileiros subiu 10%. Não tinha lógica fazer isso. Mas, enfim, a gente está aqui para conversar sobre outra coisa. Vamos voltar ao que interessa. A gente deve evitar, os oportunistas de plantão. Essa grande gama de pequenas empresas que visam o Brasil simplesmente como uma oportunidade de negócio, pensando simplesmente em trazer o veículo sem se preocupar com o pós-venda, sem se preocupar com a geração de emprego, sem se preocupar com o futuro dessa empresa dentro do mercado brasileiro. Isso é importante. A continuidade desse negócio aqui no mercado brasileiro. Isso, para mim, é o ponto fundamental dessa discussão que tem que haver. Os importadores tradicionais, aqueles que trazem os investimentos, eles não podem ser colocados dentro de uma mesma cesta e ser penalizados em relação à comparação com esse tipo de importador que não está preocupado com o Brasil. E é aqui onde eu deixo claro o meu ponto de vista. A taxação deve levar em consideração as emissões do poço à roda e não penalizar todos sem qualquer seleção. A sobretaxa implica, novamente, sob o meu ponto de vista, uma perda de competitividade. Por quê? Porque a gente teria veículos importados de segmentos inferiores competindo com veículos nacionais de segmentos superiores. E isso vai acabar com os veículos, com essa competitividade. Porque ninguém vai querer comprar esses veículos importados, porque a gente tem veículos nacionais superiores. Isso vai sucumbir com a indústria dos importados, como recentemente aconteceu com o Inovar Alto. Então, assim, eu particularmente acho que até uns 10% ou 15%, o mercado de veículos importados deveria ser livre e isento de qualquer tipo de imposto, apenas para manter a indústria nacional ligada e atualizada. Milad, eu concordo em quase tudo do que você falou, né? Tem um ponto que muita gente coloca hoje, que na verdade eu acho que é um pouco diferente, né? É um pouco polêmico que eu vou falar, né? E eu vou me permitir discordar um pouco desse ponto que muita gente coloca hoje,
que é esse de que temos que abrir nossas fronteiras para os produtos importados, porque se não fizermos isso, vamos ficar isolados tecnologicamente. A gente escuta isso, muita gente falando isso, principalmente da nossa indústria, e eu não concordo muito com isso. Eu acho que realmente cometemos esse pecado algumas décadas atrás, principalmente durante a ditadura vivida até o início dos anos 1980, né? Quando proibimos totalmente as importações, não só de veículos, mas de praticamente tudo, né? Mas acho que hoje a gente não corre mais esse tipo de risco, né? E com sinceridade, eu não entendo que se cobrarmos impostos de importação estaremos impedindo as empresas de trazerem seus produtos para cá. A gente simplesmente vai estar colocando algum tipo de imposição para que essas empresas possam produzir aqui, né? Alguma coisa que faça com que elas tenham ideia de produzir aqui, né? Até concordo contigo nessa questão que não podemos colocar todos os importadores no mesmo saco. Mas entendo que precisamos sim prestar muita atenção para não corrermos o risco de abrirmos as nossas porteiras sem nenhum tipo de planejamento, porque isso pode significar o fim da nossa indústria no curto prazo, né? Eu vou usar aqui uma frase que eu escutei do Pablo de Sim em 2018, quando ele era presidente da Volkswagen do Brasil. Naquele ano, eu e o Pablo, a gente conversou bastante, principalmente a respeito dos perigos que poderia significar o acordo Europa-Mercosul, que estava começando a ser negociado naquela época. E também nunca de mais lembrar que naquela época a gente estava começando a falar dos elétricos, né? Da chegada dos elétricos, falando que até 2025 tudo ia ser elétrico, esse tipo de coisa, né? O Pablo, naquela época, literalmente me disse isso, eu uso isso como ensinamento até hoje. Nós temos que tomar cuidado, porque quando toda a produção da Europa estiver voltada para elétricos e eles tiverem escala suficiente que lhes garanta preços competitivos, nós correremos o risco de não valer mais a pena fabricar aqui e nos transformarmos somente em importadores. O Pablo colocou isso falando o seguinte, que ele era argentino e que por isso ele torcia muito por Brasil e por Argentina, e pela indústria automotiva do Brasil e da Argentina, né? Eu acho que é disso que a gente está falando, né? Nós temos dois mundos diferentes. Um é esse da BYD, da GWM, que estão dizendo que irão fabricar aqui no futuro. Outra das mais de 300 fábricas de carros elétricos que a gente sabe que tem lá na China, todas elas babando para trazer um carro, para vender seu carro aqui, porque o mercado brasileiro é importante em termos de mundo. A gente está falando do sexto maior mercado do mundo. E eu acho isso muito perigoso. Bom, mudando de assunto agora e voltando aqui para a nossa resenha, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação finalmente publicou semana passada a nova versão de edital para licitação de 16.300 ônibus escolares que irão atender o programa Caminho da Escola deste ano. As empresas interessadas terão até o próximo dia 9 de outubro para entregar suas propostas, né? Quando haverá abertura da sessão pública a fim de que sejam definidos os vencedores. O número de ônibus a ser adquiridos para promover o trajeto para a escola em áreas rurais de difícil acesso permaneceu, assim como os 18 modelos buscados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional. Milagre, isso é uma grande notícia para as montadoras, principalmente aquelas que fabricam chassis e carrocerias de ônibus, né? Porque, assim como já aconteceu nos últimos anos, isso vai garantir um bom movimento em termos de produção por um bom tempo a partir de agora. Márcio, considerando apenas esses 16.300 ônibus, a gente está falando de um mercado de aproximadamente um ano de vendas. É relevante. Esse mercado sofreu demais nesses últimos 10 anos. Alguns anos, em 2016 e 2017, por exemplo, as vendas médias no ano foram abaixo de 1.000 unidades. Então, é um absurdo. Em 2022, as médias foram de 1.446 unidades. No acumulado desse ano, estão 1.786 unidades. Sem dúvida, é uma ótima notícia para os fabricantes de chassi e para os encarroçadores, que terão, além da demanda natural deles, esse trabalho extra para atender o governo. Agora, pouco ou não, 16.300 ônibus representam 4,3% aproximadamente de uma frota estimada de 176 mil ônibus no Brasil. Então, apesar de não ser o tema, mas acho que com esse montante a gente não pode deixar de comentar que esse batalhão de novos ônibus no mercado vão poder atender de forma humilde uma renovação de frota. Ou seja, a gente vai ter menos quebras, a gente vai ter menos trânsito nos grandes centros, a gente vai ter menos poluição. Por aí vai, né, cara? Milagre, eu acho que a última notícia oficial, pelo menos oficialmente dessa nossa resenha de hoje, obrigatoriamente deve ser dedicada ao comunicado que foi distribuído na última quinta-feira pela Stellantis, que diz que Antônio Filosa, que nos últimos anos conduziu com brilhantismo os rumos
na montadora aqui no Brasil e na América do Sul, está sendo promovido e será o responsável pelo desenvolvimento da marca Jeep em todo o mundo a partir do próximo mês de novembro. Para ocupar dele aqui como CEO da Stellantis América do Sul, foi designado o executivo Emanuele Capellano, que já é conhecido de todos nós em razão de já ter ocupado a função de CFO da empresa aqui entre 2017 e 2021. Eu acho que fica aqui o nosso desejo de boa sorte para os dois, né? Tanto para o Filosa, que está sendo merecidamente promovido, como para o Capellano, que está chegando e vai assumir esse grande mercado que é esse da América Latina. Sem dúvida. Bom, o Filosa assumirá o posto de CEO global da brand Jeep. Merecidíssimo. Ele se cercou de ótimos profissionais e fez um trabalho merecedor desse destaque. Quando iniciou as atividades, a empresa do grupo tinha, em 2020, por volta de 23% de participação de mercado entre carros e comerciais leves. Hoje, com os dados de agosto, um pouco mais de 2 anos e meio de atividade dele, ele deixa a Stellantis com quase 32% de participação de mercado. Sem sombra de dúvida, é um grande feito, não apenas dele, mas de todo o grupo. A única questão polêmica que eu aponto foi a investida num motor híbrido de baixo custo, movido somente a etanol, que apesar dos seus benefícios, eu vejo como um ponto negativo. Explico. Atualmente já existem os motores flex possibilitando rodar tanto a etanol quanto a gasolina, evitando os transtornos sazonais do primeiro combustível, semelhante ao que ocorreram no final da década de 80, e quase que culminaram com o final do nosso pro álcool. Tá bom, Márcio, esse é o único ponto, né, que muitos nem se lembram disso, né? Eu mesmo já tinha basicamente 15 anos, somente 15 anos. Então vamos dar um desconto para ele, a balança é mais positiva e ele merece sim essa promoção. Cara, eu não vou falar aqui a minha idade, mas eu já tive um carro que era só álcool, tá? Eu já tinha carteira de motorista e já dirigia naquela época. E eu acho que você tem razão. Eu acho que não faz muito sentido você ter um carro só a etanol hoje, né? Parece um certo retrocesso isso, né? Exato. Partindo do princípio que você tem uma tecnologia que possibilita você usar o etanol e a gasolina, para que você botar o negócio a etanol? Não tem, não faz quase sentido. Né? Agora, meu amigo, ainda nesse embalo de desenvolvimento da nossa indústria, e somente para fecharmos esses nossos comentários, né? Estamos todos aguardando para o final da semana, ou no máximo início da próxima semana. Eu acho particularmente que vai sair junto com a estatística da Anfávia até o final da semana, o tão aguardado anúncio do programa Mobilidade Verde, né? Que vai dar continuidade ao nosso Rota 2030. Eu entendo que dentro do que o governo tem divulgado como plano de neoindustrialização, do que tem dito que espera da indústria automotiva em termos de desenvolvimento a partir de agora, nós podemos esperar movimentos bastante importantes, inclusive nesse contexto da descarbonização. Eu já vi algumas entrevistas do Wallace Moreira, inclusive, falando nisso, de que ele espera que a indústria passe a se colocar como uma provedora de tecnologia que seja uma alternativa à eletricidade, principalmente nos países onde nós temos dificuldade de adotar eletricidade, como é o caso do Brasil. Você tem algum comentário a fazer a esse respeito? Esse assunto trata da famosa Agenda ESG, que, para quem não conhece, abrange as políticas de meio ambiente, responsabilidade social, governança e que inclui, por exemplo, o projeto de lei do Programa de Combustível do Futuro, que já foi divulgado agora em meados de setembro. Só para ter uma ideia, esse projeto de lei tem por objetivo uma série de iniciativas de descarbonização, que servirão para a integração entre a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, o Rota 2030, a ser renomado para Programa de Mobilidade Verde, que a gente está discutindo aqui, e o Programa Brasileiro de Etiquetagem. Bom, o Programa Mobilidade Verde é direcionado para a mobilidade urbana, um pouquinho diferente daquilo que a gente vem já discutindo com relação ao Rota 2030, que estava focado única e exclusivamente para a indústria automotiva, né? Ele tem como um foco mais abrangente. Ainda existe muita especulação sobre o conteúdo que vai ser apresentado ainda, mas, ao que tudo indica, vão ser 3 níveis de cálculo de IPI. Um deles abrangerá o ciclo de vida todo do produto, um outro vai ser igual aos que existem hoje, que vai ser utilizado do motor até a roda, né? E o outro é denominado do poço à roda, que potencialmente favorecerá a utilização do etanol e de motores híbridos e elétricos.
O percentual de desconto do IPI vai seguir a fórmula conhecida de atingimento de metas e multas. É algo que eu particularmente não gosto, pois as empresas tendem a não superar essas metas, porque não vai ter nenhum tipo de benefício extra na superação dessas metas. Então, meus amigos, estão gostando desse formato que estamos fazendo para vocês hoje? Não se esqueçam de deixar aqui o seu comentário e também de sugerirem notícias para que possamos comentar aqui no nosso Papo de Garagem. Pois é, amigos autoespectadores, se vocês estiverem mesmo gostando, deixem seu like. Isso é muito importante para que sigamos fazendo um trabalho de qualidade aqui para vocês todos. Márcio, acho que é importante a gente lembrar que esse programa conta com o importante apoio da GWM do Brasil e da Parafusos Continental. O link dessas duas empresas está aqui embaixo, na descrição. E falando em Parafusos Continental, acho que está mais do que na hora de chamar o nosso aguardado quadro Entrevista. O que você acha? É verdade, Milad. Por coincidência, o nosso entrevistado de hoje será justamente o diretor superintendente da Parafusos Continental, Fernando Martins. Técnica, solta a vinheta. O meu amigo Fernando Martins, que é o diretor superintendente da Parafusos Continental, teve uma formação muito parecida com a minha e acho, até por isso, tem uma forma de ver o mundo e o Brasil também muito em paralelo ao meu modo de ver como as coisas devem ser conduzidas por aqui. Fernando é um cara que batalhou desde muito cedo e cresceu bastante, tanto profissionalmente como pessoalmente. É engenheiro de produção com ênfase em mecânica, formado pela FEI, fez graduação em tempos, métodos e processos em Indianápolis, nos Estados Unidos. Começou sua vida profissional em 1980 e hoje, além de ser diretor superintendente da Continental Parafusos, é presidente do Sindicato da Indústria de Parafusos no estado de São Paulo, conselheiro do Sindipeças, diretor da Fiesp, conselheiro no Conselho Superior de Economia e diretor do Departamento de Competitividade e Tecnologia. Uma estrada bastante longa. Eu não sei como é que você encontra tanto tempo para poder fazer tanta coisa ao mesmo tempo, Fernando. Fernando, seja bem-vindo a esse nosso programa Papo de Garagem. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, Milad. É uma honra receber o convite e estar compartilhando as minhas visões sobre um assunto tão importante que é o futuro do nosso país. E a gente sempre vai arrumar o tempo necessário para a gente poder ir ao embate e o debate produtivo. Os componentes sociais da governança são, sim, mais que importantes, são essenciais para a evolução saudável do negócio. Mas estar vivendo a era ESG, principalmente o G, ainda é cedo para dizer em meio à desigualdade e tanta concorrência desleal que temos. Os fatores de governança estão relacionados ao fato de uma empresa administrar os seus negócios de maneira responsável. Isso leva em consideração os requisitos éticos de ser um bom cidadão corporativo, como políticas anticorrupção, transparência tributária, bem como preocupações tradicionais de governança corporativa. Agora, em termos políticos, temos que ter a continuidade das reformas estruturantes e a revisão adequada das atuais, como a da Previdência, que foi feita parcialmente. A reforma política deveria ser a mãe de todas as reformas. Necessitamos também da reforma administrativa e a do RH do Estado, a reforma constitucional, que é a revisão constitucional, sempre olhando a qualidade do gasto público e a qualidade na alocação das obrigações e investimentos via as PECs e as leis complementares. Também a reforma tributária, a reforma da renda, visando o equilíbrio das contas públicas e buscando um superávit fiscal efetivo. E nós não devemos aceitar termos um continuado déficit fiscal que continua a gerar inflação sistêmica e muita pobreza no nosso país, infelizmente. Amigo Fernando, é por essas e por outras que eu fiz questão de convidar para essa entrevista, porque eu sei que a gente tem uma visão bastante comum sobre o futuro do Brasil, sobre como achamos que essa nação deve ser conduzida, né? Não só em termos políticos, como você já colocou aí agora, mas também eu diria, e talvez até principalmente em termos sociais e até empresariais. Eu, particularmente, entendo que o Brasil pode ter um futuro bastante interessante pela frente, desde que todos nós, empresários, tenhamos a consciência de que precisamos conduzir não só a nossa nação, mas também os nossos negócios de uma forma consciente e correta. Estamos
como você mesmo falou, literalmente vivendo a era do ESG, onde esses componentes social e governança, principalmente, no meu ponto de vista, são muito importantes. Eu acho que eu estou certo nesse raciocínio, principalmente nessa questão de que a gente tem que tocar nossa empresa da forma certa, não é, Fernando? Perfeitamente. A governança passa pela sustentabilidade de todos os processos que a gente tem que lidar. Então, ser responsável ou ter um business responsible conduct, que é uma conduta de negócios responsáveis, é a chave do negócio. Não tenha dúvida. Legal, Fernando. Fernando, bem-vindo, prazer conhecê-lo. Pelo teu histórico, é perceptível que você é um empresário com uma visão bem diferenciada e, portanto, tem um jeito diferente de tocar o teu negócio. Pelo que eu entendi, você é uma pessoa também muito estudiosa. Quais são as medidas mais interessantes que você tem adotado na Continental para seguir essa direção diferenciada de atuação? Milani, é uma pergunta muito interessante e a gente tenta elevar a régua nossa ao máximo possível dentro do ambiente corporativo e do nível de governança. Eu diria que a empresa nossa visa a melhoria contínua na gestão, processos, produtos e qualidade, a fim de atender e superar todos os requisitos dos clientes. Atuamos fortemente na gestão de riscos, que é fundamental, alcançando uma pegada de carbono mínima e uso eficiente de recursos naturais e energia, e comprometida com a contribuição positiva para a sociedade. Mas indo direto, assim, em termos práticos, o que nós fizemos? Eu destaco que o que nós temos feito. Nós implementamos um robusto sistema de gestão ERP, o SAP, com todos os módulos, incluindo o módulo WM de logística, o QM de qualidade totalmente implementado e o CO-PA, onde o CO é o de controladoria e o PA, o Profitability Analysis, a análise de rentabilidade, que nos dá o custo real, peça a peça, cliente a cliente, onde nós conseguimos enxergar a margem de contribuição real e, dentro disso, a posterior transparente negociação com os nossos clientes, que é a base de uma empresa saudável e sustentável. Porém, também a nossa filial estatutária em Taiwan utiliza o SAP. Então, foi por aí que nós elevamos a régua e a base do nosso desenvolvimento. E temos outros pontos que eu vou relatar para vocês bem brevemente. Nós temos auditoria de terceira parte implementada há muitas décadas, com Deloitte, Ernst Young, e o cálculo do transfer pricing, por exemplo, atualmente com a KPMG, para a nossa matriz em Diadema e a nossa filial estatutária em Taiwan. Um outro ponto, migramos a administração da folha de pagamentos e correlatos da RH com as melhores práticas locais e globais para a ADP. Somos pioneiros na implementação da auditoria contábil digital com a Ernst Young e que nos propiciou prazos menores, abrangência muito maior e de forma automatizada. O que é bem novo já aqui no Brasil, e nós estamos andando muito rápido, é que nós utilizamos a contabilidade consultiva na nuvem, com todos os protocolos de segurança, através de uma aplicação web que chama-se HubCount, onde existe uma automação de dezenas de obrigações acessórias, como DCTFs, CNDs, mensageria com o governo e etc., além dos inúmeros gráficos gerenciais possíveis de customização com função de orçamento, além da formatação de relatórios gerenciais prontos para acionistas, bancos, parceiros, tudo de forma automática com altíssimo nível de governança. Tudo em tempo real, com a subida dos dados quando do fechamento contábil. Ainda evoluímos mais e terceirizamos em todo esse processo o nosso contador para uma empresa de assessoria contábil, onde agora temos inúmeros contadores à nossa disposição, aumentando no final muito a nossa governança. Um detalhe, só conseguimos muito sucesso com isso devido a sermos muito redondinhos com a nossa governança e a legalidade da nossa empresa. Também, muito interessante, que introduzimos o Conselho Consultivo através de um programa pioneiro do Sindpeças, que nos ajuda a atestar os caminhos da empresa. Também, para completar,
implementamos um portal de comunicação da governança, que se chama Atlas Governance, onde temos todas as documentações na nuvem disponibilizadas para os conselheiros, para os acionistas, para a gestão interna, e também podemos liberar certos acessos automaticamente, como, por exemplo, para bancos, para a nossa assessoria contábil e até as nossas pautas específicas com o sindicato laboral. E, passando em um futuro próximo, também a utilização com fornecedores e clientes, sempre com temas específicos para cada um. Então, tudo isso que eu falei é fora a nossa missão da transformação, da produção dos nossos componentes para entrega para os nossos clientes. É no âmbito da governança administrativa da empresa. Ou seja, mais absoluta transparência. Essa ideia, pelo que eu já aprendi com você, trabalhar com muita transparência e deixar aberto mesmo, né? A coisa tem que ser aberta para que todo mundo possa entender o que vocês estão fazendo, né? Agora, me diz uma coisa. Ninguém faz o verão sozinho, né? Você está conseguindo compartilhar e estender essa tua visão diferenciada de administração também para os teus parceiros? Olha, vamos falar assim, no modelo de gestão da nossa empresa, quando nós falamos em ampliar essa visão, como você disse, nós prezamos por parcerias a médio e longo prazo em todos os flancos, tanto no flanco de fornecedores quanto os clientes, visando sempre a competência, desenvolvimento e segurança para todas essas partes envolvidas, com clareza, transparência e propósitos detalhados com todos os agentes, o que eleva muito a nossa governança. Então, você acertou no ponto-chave: clareza, transparência, detalhe de propósito, ponderações e muito trabalho duro frente a todos esses agentes. Fernando, tua empresa tem uma atuação extremamente importante como fornecedora no setor automotivo. Além disso, você é presidente do Sindicato da Indústria de Parafusos, que também é importante. Portanto, eu acho que a gente pode fugir de conhecer, não podemos fugir de conhecer a tua opinião a respeito do atual momento que a gente vive. Hoje a gente tem uma indústria automotiva instalada no Brasil com capacidade de produção de cerca de 4,5 milhões de unidades por ano, mas que nos últimos anos a gente tem operando em torno de 50% dessa capacidade. Você vê uma possibilidade de crescimento nesse futuro? Olha, sim, o Brasil precisa ficar mais competitivo para isso acontecer. Hoje, o Brasil não é competitivo, principalmente quando olhamos da porta das nossas empresas para fora. Acreditamos que estamos buscando um caminho através de todas as reformas. Agora, a ausência de uma política industrial clara e robusta, com objetivos e benefícios que transbordam a indústria, é uma das razões de o Brasil ter perdido a relevância nas últimas décadas. Neste momento, as principais economias do mundo estão se empenhando em ações de desenvolvimento voltadas à inovação, sustentabilidade e competitividade. Sendo bem direto, no caso do Brasil, só vejo uma única saída, que é a implementação imediata de uma política industrial de Estado e não de governos, através da imediata implementação de uma escalada tarifária, através do regramento do imposto de importação, que é um imposto regulatório e não arrecadatório. Lembrando que foi assim que ocorreu com sucesso na Ásia e que os Estados Unidos estão de uma maneira atabalhoada, tentando implementar novamente essa política industrial depois de muitas décadas. Então, agora, para lembrar a todos vocês que vocês podem escrever suas sugestões de entrevistas que vocês gostariam de ver aqui embaixo nos comentários. Não percam essa oportunidade de interagir com a gente, a sugestão de vocês é sempre bem-vinda. E o Brasil, Fernando? Como é que você está vendo o futuro do país hoje, agora, neste momento? O governo tem falado bastante na implantação de uma política de neoindustrialização para que possamos voltar a incentivar o crescimento da indústria no nosso país. A gente já teve uma indústria mais importante no passado, hoje, tirando aquelas atividades que a gente faz para a agricultura, se não me engano, é só 12% do PIB, a gente já foi perto de 50% do PIB no passado, né? Ou seja, a gente perdeu muita força industrial no país. Você acredita que essa política de neoindustrialização possa trazer algum tipo de benefício?
Vamos brincar daquele conselho do Lula que o Lula tinha lá no primeiro governo, né? Se você tivesse a oportunidade de estar cara a cara hoje com o presidente Lula, que tipo de conselho você daria para ele? Olha, seriam muitos, mas eu vou dar só alguns então, do que eu realmente acho que a gente não pode escapar de colocar no debate, no embate. Eu continuo acreditando muito no Brasil. A geopolítica está dando as cartas do jogo. E o Brasil tem tudo para estar no pódio nas próximas décadas, sem dúvida alguma. Agora, a neoindustrialização, a das energias renováveis, do futuro verde, etc., são muito benéficas, mas elas irão demorar e são mais do capital intensivo do que da mão de obra. E vão demorar, hein? Não esqueça disso. Precisamos imediatamente dos nossos empregos de volta, que migraram para a importação de peças de conjuntos semiacabados, que estão sendo importados hoje e já foram nacionalizados na década passada. Então, isso mostra que a guerra econômica moderna se dá pela indústria de transformação. E, sim, respirando bastante, então, eu diria ao nosso presidente Lula que, como ele é um metalúrgico raiz e sabe bem como funciona o setor industrial, ele não pode vacilar na implementação de uma urgente política industrial consensada de uma escalada tarifária nos agentes de sociedade. Eu também deixaria bem claro para o presidente que empresa boa, com governança, é aquela que paga imposto de renda constantemente e não tem medo da Receita Federal e das secretarias das fazendas, e que os perdões tributários são tóxicos e geram concorrência desleal mortal para as empresas, destruindo o futuro da sociedade. Lembrando a ele que os países fortes possuem empresas fortes. Bom, Márcio, já que você mandou um recado, eu também vou mandar um recado para lembrar os nossos autoespectadores para não se esquecer de inscrever no nosso canal e assim receber as informações dos próximos programas. Fernando, como uma última pergunta, a gente tem como tradição do programa, já que boa parte da nossa audiência é formada por jovens executivos que estão iniciando suas carreiras, sempre solicitamos aos nossos entrevistados que nos deem aqui alguma dica importante para que eles possam seguir. Você é, sem sombra de dúvida alguma, um profissional, um empresário diferenciado. Qual conselho que você gostaria de deixar para esses nossos amigos que agora estão começando a sua vida profissional? Olha, refletindo tudo que eu passei na minha vida e olhando o que vem pela frente, eu diria que, em primeiro lugar, para eles estudarem o máximo possível e nunca pararem de se atualizar. Isso é fundamental. Em segundo lugar, que eles trabalhem muito ao ponto de surpreender os seus pares e empregadores. Talvez como um terceiro ponto, que eles aprendam inglês e, na primeira oportunidade, viajem para conhecer a China, onde temos a base da indústria de transformação moderna e muito, muito além disso. Em quarto lugar, não se rendam nunca e voltem para o Brasil. E, finalmente, Márcio, eu não poderia deixar de cumprimentá-los e dizer para todos que fiquem atentos e ligados nas mídias que tenham governança na sua condução, que é o caso da Autodata. Seria isso, Márcio. Obrigado pelo elogio. Eu sei que você é um admirador do nosso trabalho e eu queria que você soubesse, eu acho que você sabe, que essa admiração é mútua, né? Eu sou admirador do teu trabalho, da tua empresa, da forma como você conduz aí os teus negócios, né? Fernando, eu sei que você está se preparando para uma viagem bastante importante, você vai encontrar com o teu filho lá fora, no Canadá, se eu não me engano, né? E que você fez Exatamente. um esforço grande para nos atender aqui hoje. Eu quero te agradecer Sempre. muito por esse esforço, por essa grande conversa que eu tenho certeza foi bastante interessante para todos nós aqui e para todos os nossos amigos ou espectadores que estão nos vendo nesse momento. Fernando, também quero agradecer muito a você por essa oportunidade de conhecê-lo. Um grande prazer. Obrigado. Eu que agradeço e espero que o nosso presidente esteja sensível aos nossos apelos para um Brasil melhor. Amém. Amém, cara. Com certeza ele vai estar, cara. Obrigado de novo.
Obrigado e parabéns pelo evento. Isso que é democracia, governança na veia. Está corretíssimo. Muito obrigado para vocês. Márcio, vou aproveitar também aqui para me despedir de você, de todos os nossos amigos autoespectadores, que eu espero que tenha gostado dessa minha estreia e do nosso programa. Meu amigo, pode ficar, como eu já te disse, você pode ficar absolutamente tranquilo, cara. Você, com certeza, iluminou esse nosso programa. Obrigado. Meus amigos, se vocês gostaram desse Papo de Garagem, não se esqueçam, por favor, de deixar aqui o seu like. Foi novamente uma grande honra estar aqui com vocês todos hoje. E até o próximo programa, quando teremos novas e grandes atrações. Até lá.